Vamos ver se ele fica aqui parado. Bom, irmãos, nessa manhã eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem simples do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Se os irmãos puderem estar abrindo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. Aqueles que acharam, peço que se fiquem de pé. Todos acharam? Amém? Em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem ficar de pé, diz assim a palavra do nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Outras versões está a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, verso 25, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino dos céus, algumas versões, mas buscai primeiro o seu reino, nessa versão século 21, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Último versículo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Ou outras versões está, basta a cada dia o seu mal. Podeis tomar assento, irmãos. Louvado seja o Senhor. De que o mundo sempre passou por transformações, por mudanças. E com isso, a humanidade, de tempos em tempos, tem se demonstrado com N comportamentos, com diversas atitudes, diversas práticas,
E nessa virada do século XXI, né, a virada do milênio, como se diz, essa entrada do século XXI para a humanidade, ela trouxe alguns comportamentos na humanidade que tem surgido doenças que no passado não existia ou não era tratada de uma maneira muito assim definida, como nos dias de hoje tem se falado muito sobre a questão da depressão e sobre a ansiedade. A humanidade parece que parte dela tem sido massacrada, tem sido bombardeada com essa doença que se diz hoje que é a doença do século. Se olharmos dentro da história bíblica, dos contextos bíblicos, de homens da fé do passado, considerados os heróis da fé, dos patriarcas, dos discípulos de Cristo, em nenhum momento na Bíblia aponta para tais doenças que têm acometido a humanidade deste século, deste tempo presente. Cristãos nossos no passado, que provaram de tamanhas perseguições, tamanhas provações pela causa do Evangelho, muitos deles padeciam os seus sofrimentos e perseguições com alegria. Hoje, olhando para o mundo que se encontra principalmente após esse impacto na humanidade que foi a pandemia, que trouxe uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento na sociedade de uma maneira geral, e por que também não dizer já na sociedade, num contexto cristão, tem sido o desafio para esse século essa questão da depressão e ansiedade. E quando olhamos dentro da palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus nos orientando acerca dos seus ensinamentos, assim como ele orientou os seus discípulos e as multidões que o acompanhavam, o seu ministério aqui ainda na terra, quando Jesus ainda estava em carne, manifestando que era chegado o reino de Deus, que havia para salvar e achar aquele que estava perdido. Jesus, quando nós lemos essa passagem, ele nos adverte, nos orienta e, ao mesmo tempo, nos consola e nos exorta a dizer o seguinte para nós: Cristo é suficiente. Jesus é suficiente. Cristo é a cura para a humanidade. Jesus é a salvação para o mundo. E para a igreja, é a consolação, é a edificação. Quando nós olhamos esse contexto e analisando algumas coisas que têm ocorrido, e até mesmo em alguns grupos cristãos, nós temos visto, muitas das vezes, uma tendência a muitos grupos irem para a igreja apenas para ter o seu pão e o seu alimento. Apenas preocupado em ter aquilo que Jesus mesmo deixou na sua palavra, que seria acrescentado depois. Mas o que Jesus mesmo, na verdade, está falando de buscar o que em primeiro lugar? O reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que esse mundo globalizado de hoje, que nós estamos vivendo, de certa forma, pensadores e filósofos desse mundo secularizado têm tentado e, às vezes, têm conseguido influenciar externamente alguns grupos cristãos. E quando eu falo de grupos cristãos, eu estou dizendo de uma igreja que genuinamente
não está embasado na verdade. Genuinamente não está inserido totalmente nas Sagradas Escrituras. E quando olhamos para alguns grupos que se dizem cristãos, e quando vemos a motivação desses grupos, nós vemos que não é o reino de Deus em primeiro lugar. Não é a sua justiça em primeiro lugar. Na verdade, a preocupação é o bem-estar material, o bem-estar na questão social. Em contrapartida, o espiritual fica em segundo plano. E quando olhamos dentro das Sagradas Escrituras, o Senhor Jesus ele nos ensina a confiar somente nele, a crer somente nele, a não se preocupar com nada e nenhuma riqueza desta terra. Embora, como seres humanos, como pessoas neste mundo, que devemos, sim, de maneira honesta e justa, buscar os nossos objetivos, seja ele profissionais, acadêmicos, técnicos, e com esforço conseguir isso, mas isso não pode ser, para o cristão, prioridade como se fosse número 1 em sua vida. Na verdade, há uma urgência nesse tempo que estamos vivendo. E o sinal mais claro dessa evidência, que cada vez mais a Igreja do Senhor tem que se voltar, de fato, a buscar de maneira intensa, de maneira perseverante, esse reino de Deus, nunca foi tão propício e tão atuante como agora. A igreja não se preocupar com o que está acontecendo ao redor do mundo, mas se preocupar, sim, em primeiro lugar, a se voltar de fato para a Escritura Sagrada, para voltar de fato para o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, quem vai acrescentar vai ser o próprio Deus, como diz aqui na palavra do Senhor. Em Colossenses, nós temos Colossenses 3, a partir do verso 1 e 2, o apóstolo Paulo, quando escreve, ele está preso em Roma. E o líder dessa igreja era o irmão Epáfras, da igreja de Colosso. E ele orienta, porque essa igreja, na ocasião, já estava sendo bombardeada por falsos ensinamentos. E Paulo escreve essa carta defendendo ali a supremacia de Cristo, que Cristo era suficiente, que Cristo era aquele que tinha feito todas as coisas para a glória dele, que principados e potestades, Cristo Jesus já havia vencido na cruz, sujeitando todos debaixo de seus pés, de todo o seu senhorio, tudo agora sobre o governo de Cristo. E nada mais poderia atingir a igreja do Senhor. Jesus, muitas das vezes, em suas multidões, quando ele realizava os seus milagres, muitos ali estavam atrás apenas do alimento. Uma certa feita, Jesus, a Bíblia fala que ele trouxe um sermão muito duro. E no final desse sermão, as pessoas foram se retirando. E, na verdade, restaram ali os seus discípulos. E ele diz para os seus discípulos: e aí? Duro sermão pregaste, mestre. E vocês vão continuar aqui ou vão também embora com a multidão? E o discípulo diz para ele: dura este sermão, mas para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Quem iremos seguir? Que só tu tens palavra de vida eterna e salvação.
É tempo de refletirmos, irmãos, acerca de tudo isso que está acontecendo. Eu vi há pouco tempo uma pregação de um pregador muito famoso, e ele é contra essa questão a tese dele, ele é contra essa questão de um cristão genuinamente salvo em Cristo Jesus ser acometido de depressão ou até mesmo ansiedade. Porque quem está lucrando com tudo isso hoje é o mundo farmacêutico, com remédios de ansiedade e de depressões. E ele, no contexto que ele trouxe, ele fala que, na verdade, essa doença que se instalou nesse século, hoje, é devido, e principalmente dentro do contexto cristão, ele entende que é, na verdade, uma comunhão com Deus deficiente. Ele chega ao ponto de dizer uma evidência de uma comunhão com Deus deficiente na questão de, até mesmo na própria igreja onde ele pastoreia, de muitos irmãos acometidos disso. E ele chega ao ponto de falar que, na questão de comunhão cristã, alguma coisa está deficiente, porque ele justamente trouxe o exemplo dos nossos pais na fé, o exemplo dos heróis da fé, que está lá em Hebreus, que eram homens que, aos olhos da humanidade, eram desprezíveis, eram homens que a sociedade o ignoravam, não davam nada por eles, mas foram homens que morreram na esperança de Cristo, na esperança da salvação, na esperança da vida eterna, da esperança de um porvir melhor do que estavam vivendo aqui durante toda a sua vida. E hoje, a pergunta que eu faço primeiramente para eu próprio: será que de fato estamos buscando a Deus de uma maneira como o Senhor Jesus nos exorta e nos traz, de uma maneira realmente íntima com o Senhor? Eu me pergunto, primeiramente para mim. Ou nós, muitas das vezes, estamos vindo até a igreja, adorando ao Senhor. A gente canta os louvores, mas será que, de fato, é o anseio principal do nosso coração? Ou será que essa influência do mundo globalizado não tem uma tendência de tentar influenciar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, e fazer com que nós venhamos nos tornar pessoas ansiosas e, às vezes, até mesmo depressivas na questão de aquilo que nós queremos para o já e agora não aconteça? Ou, de fato, devemos descansar em Deus, confiar na sua palavra, confiar, de fato, naquilo que Ele já estabeleceu para a sua igreja? Na cruz, Deus, Jesus Cristo, venceu tudo. Cristo fez ali o que era necessário e o suficiente para a humanidade. Nada mais do que aquilo. Quando o Senhor, no último suspiro de sua vida, quando Ele diz: está consumado, impérios, principados, potestades, foi todas expostas debaixo dos seus pés, como está lá registrado em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 14. Peço aos irmãos que abram. A obra de Cristo na cruz, o que trouxe de benefício para a sua igreja. Colossenses, capítulo 2,
partir do verso 14. Vamos ler a partir do 13. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-as do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Apenas esses 3 versículos. Eu vou lhe explicar o que ocorreu aqui. Segundo eu trago essa passagem, ela retrata naquele momento quando Jesus diz, está consumado. E os comentaristas bíblicos, ele diz que essa passagem retrata o seguinte: é como se Jesus, após ressuscitado, chegasse nas mais profundezas abismos da terra, do inferno, e chegasse lá para Satanás e todos os seus anjos, domínios, principados e potestades, chegasse e falava assim: ele falando, Jesus, venci todos vocês na cruz. A morte que na cruz eu morri e ressuscitei, eu coloquei todos vocês debaixo dos meus pés, de Cristo Jesus, e o domínio da morte não está mais na mão de vocês, está na minha. Todo o domínio, poderes, principados de todas as eras, gerações, tudo está sob o meu domínio. E, ao mesmo tempo, é como ele pegasse todos esses principados, colocasse em carrinhos e chegasse diante de um estádio com uma plateia imensa e viesse puxando e falando: na cruz eu venci todos eles. Na cruz eu derrotei todos eles. Sobre a minha igreja, a porta do inferno não prevalece mais. Porque quando Jesus declarou que todo o poder foi me dado nos céus e na terra, acabou. Então, a pergunta que eu faço para mim e para você: será que podemos aceitar essa questão que o mundo está se tornando sem Cristo? Um mundo ansioso, um mundo depressivo? Será que nós, como igreja do Senhor, podemos aceitar isso? Quando nós vemos os exemplos, o pastor mesmo ontem vinha conversando com o pastor no carro e falando sobre o livro dos heróis da fé, e uma irmã que foi martirizada. Na primeira etapa dos martírios, ela ficou de fora e ela reclamou porque não estava indo ali por um martírio, porque ela se achava indigna de não morrer por Cristo. E aí, quando veio a segunda leva do martírio, ela se incluiu. Só que ali o coração dela começou a ficar temeroso, e aqueles outros irmãos que ainda entraram na fila para ser também martirizados falaram: olha, lembra ali das promessas de Cristo, que a sua vida não se resume aqui, ilustradamente falando. O céu te espera, o céu lhe aguarda. E ela, para a glória de Deus, que a Bíblia mesmo fala que a morte dos seus santos é preciosa aos seus olhos. Ou a Bíblia está falando outra coisa. Então, na verdade, irmãos, é um desafio para a igreja desse século que estamos vivendo. É, na verdade, ser luz, ser sal da terra, é não deixar esses movimentos, essas filosofias externas que têm tentado, de certa forma, e eu digo por um domínio maligno, opressor, querendo sufocar a igreja de Cristo. Esse jovem irmão André, isso foi, na verdade, um puro mover de Deus na vida desse jovem, um despertar de Deus, esse movimento de jejum e oração.
Isso é porque, de certa forma, a igreja não vai bem. E aí Deus tem que levantar líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, temente a Ele, que ainda se propõem a se colocar na brecha para começar a anunciar para a igreja, para o mundo, que Cristo é suficiente, que Cristo é a solução, que muitas das vezes esquecemos de nós mesmos, venhamos nos esquecer de nós mesmos e nos voltar apenas para o Senhor, para fazer aquilo, continuar fazendo aquilo que os nossos irmãos no passado fizeram. A igreja, a semana que vem, vai estar completando 59 anos. Ela não se acabou. Ela não se fechou. Irmãos que começaram lá atrás, que hoje já estão dormindo no Senhor, deixaram o seu legado e a igreja chegou até hoje. 2021. E o tempo dela é só Deus que sabe até quantos anos ela fará, se assim o Senhor não regressar para buscar a tua igreja. Que seja 60 anos, 61 anos, 62 anos, que gerações e gerações de irmãos possam passar por essa igreja. Irmãos, aqueles que também estarão recebendo a Cristo como Senhor e Salvador, fazendo parte de novas gerações da igreja. Mas a igreja não se acabou. A igreja, ela permanece. Porque a igreja é de Cristo. A igreja tem o senhorio de Cristo em favor dela. Então, por que nos tornarmos ansiosos? Por que nos tornarmos preocupados com as questões da vida? Eu vim de uma igreja que não era muito, não gostava de dar muito ênfase a testemunho, né? Muito conservador, e na questão, eles batiam muito na tecla sobre o experiencialismo. Só que eu não vejo dessa forma, experiencialismo, e de repente eu compartilhar algo que eu vivi há pouco tempo agora. Eu não vejo isso como experiencialismo, eu vejo como um testemunho para edificar mais ainda a minha fé, que foi edificada, e a fé dos irmãos. Eu gostaria de estar compartilhando algo rápido dentro desse texto sobre a questão da ansiedade, sobre a questão de a gente, muitas das vezes, deixar essas influências globalistas tomar esse mundo globalizado, tentar sufocar a nossa mente, tentar solapar a nossa fé em Cristo Jesus. Um tempo atrás, eu já estava trabalhando aqui no estaleiro aqui, o West Sea, eu sou soldador. Cheguei aqui em 2019, já com um pré-contrato, né, do Brasil, para trabalhar no estaleiro. E começou um burburinho muito grande, que o estaleiro ia fechar, que não ia ter mais contrato de trabalho. E aí, naturalmente, eu, como chefe de família, tenho 2 filhas no Brasil ainda, embora são maiores de idade, mas eu nunca consigo deixar de ter a responsabilidade com elas, porque pai é para sempre, enquanto existir. Então, eu sigo esse exemplo do meu pai também, daquela coisa de provedor. Então, gerou uma preocupação, eu com minha esposa aqui, e eu comecei a buscar, um pouco fora da direção de Deus, outros trabalhos. E surgiu outro trabalho, onde eu ia ganhar praticamente o dobro do que eu estava ganhando aqui. Só que pela ansiedade do meu coração, a ansiedade do coração, eu não consultei o Senhor da maneira corretamente como deveria fazer. Eu achei porque era um benefício maior, questão material, e mergulhei de cabeça nessa aventura. Sendo que o estaleiro não fechou. Eu, que na verdade, pedi para ir embora. E saí. E foi assim tudo rápido. Sábado me ligaram, testei na segunda e na terça-feira já tinha embarcado embora. 7h30 de viagem. E o interessante, irmãos, é que esse período
Antes disso, eu havia tido um acidente. Os irmãos aqui me acompanharam, oraram por mim, intercederam. Sou grato, fui muito grato à cobertura de oração do acidente que ocorreu comigo lá dentro. Eu fiquei um período em casa. E, nesse período, para não ficar com o dia ocioso, eu comecei a buscar muito o Senhor, ler Bíblia, ouvir louvores, e Deus foi despertando, de fato, aquilo que o irmão Evandro tinha falado. O que... É como se o Espírito Santo de Deus falasse para mim: Alex, o que você veio fazer aqui em Portugal? A primeira pergunta, quando você começa a buscar o Senhor, de uma maneira íntima. Talvez, às vezes, a gente tem até receio de buscar ao Senhor de uma maneira íntima e, às vezes, Ele cobrar algo de nós. Então, às vezes, ficar na superficialidade, na zona de conforto, às vezes, parece ser mais confortável. E eu comecei a buscar. E aí o Senhor me despertou, de fato, porque me trouxe para cá, porque me permitiu vir de maneira correta a chegar em Portugal. E Ele falou comigo: pregue o evangelho aí dentro desse estaleiro. Fale para os seus amigos portugueses, brasileiros, mas fale. Fale do meu amor, aquele que um dia eu te resgatei das trevas e transportei para a sua maravilhosa luz. Fale, abre tua boca lá dentro e fale. E começamos. Compartilhei com o irmão Evandro, me ajudar em oração. Compartilhei com o irmão também um testemunho. E peguei aqui uns folhetos e entreguei lá dentro. E aí, nesse meio tempo, veio essa proposta para mim sair de lá. Eu ainda tinha perguntado a minha esposa, e minha esposa chegou e falou: será que realmente a obra está completa? Você começou agora a fazer um trabalho evangelístico ali dentro, de falar com seus amigos, mas eu não respondi nem sim nem não. Agi pelo impulso e saí. Irmãos, é uma coisa interessante. Cheguei lá na Espanha, parecia que ao mesmo tempo eu estava lá, mas tinha aberto uma lacuna de vazio dentro da minha alma. É como se o Senhor permitisse eu ir lá só para mostrar. Tipo assim, ó, você quer fazer pelo teu meio, né? Você não buscou o reino dos céus primeiro, né? Você buscou o segundo, né? Eu falei que o quê? A Bíblia fala o quê? Que Jesus buscava o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas. Então você quis o demais primeiro, botou na frente, beleza. Irmão, eu trabalhei lá 15 dias na Espanha. Foi eu e um outro irmão. A gente não conseguia dormir. Você sabe o que é isso? A gente trabalhar 10 horas de trabalho e chegar à noite para dormir e não ter sono. Aí ele ainda brincou comigo, falando que, rapaz, esse lugar está com algum fluido. Eu falei: não, eu já estou entendendo o que é. Não é para a gente estar aqui. Irmão, a gente não conseguia dormir. Foi 15 dias corrido. A gente, rapaz, não é possível. A gente está cansando o nosso corpo. Está gastando o nosso corpo e a gente não dorme. A gente não consegue dormir um ciclo de 8 horas de sono, que é quem dá o sono ao Senhor, quem dá o sono ao irmão, aos cristãos, é o próprio Deus, que a Bíblia fala a promessa de um sono tranquilo, lá em Salmo 4, verso 8. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor... E foi o que aconteceu. Nós não dormimos. E começamos a fazer uma oração, 3 horas da manhã. Eu falei: vamos acordar para orar, cara, para saber o que está acontecendo, porque não pode ficar assim. A gente está trabalhando, gastando o nosso corpo e a gente não está conseguindo dormir. E eu ainda cheguei a falar para ele que é como se o Jonas estivesse dentro do barco. A tempestade seria a representação do sono que foi tirado nosso. E inquietando a gente: sai daí, sai daí. E foi o que aconteceu, irmãos. Conhecemos lá um romeno, e esse romeno falou: rapaz, vocês vieram para cá, mas não tem essa promessa de trabalho para esse todo o tempo que estão falando aí, 6 meses, 3 meses aqui, 6 meses ali, 1 ano. Trabalho aqui não tem para esse tempo todo. E no final dos 15 dias, num sábado, nós fomos dispensados, com 15 dias. Aquela promessa de 6, 3 meses, de 1 ano, o salário lá nas alturas,
fomos dispensados. E viemos embora e cheguei aqui num domingo. Eu estava tendo até um aniversário dos soldadinhos aí da irmã Luana. Então, cheguei naquele domingo. E ali, cheguei sem emprego, sem trabalho, porque eu que fechei a porta, não foi Deus. E voltei de novo ao processo de orar. De orar, buscar o reino em primeiro, esquecer de tudo, buscar o reino, buscar o reino. E aí mandei uma mensagem para um ex-patrão meu, falando que estava disponível, que havia tido um certo engano na questão da proposta que foi nos oferecida. E uma semana após, eu estava aqui. Então, esse período eu aproveitei para estar ajudando minha esposa aqui na limpeza, custa nada, né? E na sexta-feira, esse patrão me liga, falando que havia conversado com um engenheiro aí dentro do estaleiro e que era para retornar na segunda-feira. Irmãos, é como se um peso saísse da minha alma e ali eu compreendesse o que de fato é a vontade de Deus. Toda aquela ansiedade, preocupação de, né, ter a conta bancária cheia de números, né, essa coisa toda, caiu tudo por terra, irmãos. E ali eu fui tomado de uma tal paz que foi uma experiência que eu aplico para a minha vida. E dentro da palavra do Senhor, essa palavra nos orienta, que nós não venhamos de estar ansiosos, preocupados com o que havemos de comer, de beber, porque o Senhor Jesus ele chega a comparar até as aves do campo, né, que não trabalham pela comida, mas o Senhor é que os alimenta. Quanto mais nós que somos igreja do Senhor, aqueles que ainda irão adentrar essas portas, recebendo a salvação, recebendo a libertação, Deus cuidará. Esse grande evento, Deus cuidará. A igreja fará parte dela, orar, buscar a comunhão, a intimidade, e Deus vai acrescentar. É Deus que vai acrescentar. E ali eu entendi. E o interessante é que quando eu voltei, os amigos que eu já tinha feito amizade, que hoje eu tenho bastante amizade ali dentro, eles já me conhecem como irmão. Ele fala, irmão, briga comigo toda hora. Quando eu cheguei, parecia uma felicidade para aqueles meus amigos, sabe? Parecia que eu tinha deixado eles para trás. E quando minha esposa falou, pô, será que a obra está completa ali mesmo para tu sair? E tudo isso foi um nicho assim na minha cabeça de informações que eu falei, de fato, não adianta a gente ficar em busca daquilo que Jesus falou que é demais. As demais coisas tem que continuar buscando mesmo é o reino dos céus, o reino de Deus. Irmãos, e para a glória do Senhor, Deus tem colocado oportunidade em mim de falar de Jesus ali abertamente dentro desse estaleiro. Ao ponto de, às vezes, de manhã, após eu bater o ponto, amigos portugueses, tá? Porque muitos brasileiros ali já, tipo assim, foram para outros lugares. Então, hoje eu estou tendo mais amizade com portugueses mesmo. E eles chegam de manhã, às vezes eu chego lá de manhã lá, ele, irmão, fala uma palavra aí para a gente. Fala uma palavra aí para alegrar o nosso coração. Aí teve uma vez que eu falei, porque Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele, é mesmo? Eu falei, foi na cruz, irmão. Aí ele fala irmão, eu também falo irmão, né? Foi na cruz. Aquele sangue vertido na cruz do Calvário deu acesso a mim e a você de se chegar diante de Deus. E ainda ter o perdão dos pecados perdoados. Olha que maravilha. Ele, rapaz, já é mesmo, né? Então, irmãos, eu trago com isso uma reflexão do seguinte, não vamos nos preocupar com as questões dessa vida. Nós temos, sim, que trabalhar, estudar, os jovens
tem que se formar em alguma coisa, sim, mas isso não pode ser a preocupação número 1 como cristão em nossa vida. A preocupação nossa tem que ser de continuar fazendo aquilo que Jesus ordenou, de pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho não se resume uma responsabilidade apenas no nosso pastor, no nosso líder. É cada um de nós que nos tornamos discípulos de Cristo. Se você recebeu Jesus Cristo hoje, você já é um discípulo do Senhor. Se você receber Jesus Cristo amanhã, você já se torna um discípulo de Cristo. E assim a igreja vai crescendo, e assim a igreja vai avançando, e assim o reino de Deus vai sendo propagado. Eu, quando estava no Brasil, eu tinha uma ótica totalmente diferente na questão do que era missões, obra missionária. Né? Eu via os missionários chegando lá no Brasil para falar das conferências, do que Deus estava fazendo ao redor do mundo, na África, na própria Europa. E eu vi aquilo ali e de certa forma, tinha despertar um fogo lá dentro do meu coração por isso. Só que eu não sabia como começar, por onde começar. E quando houve a oportunidade de... A área metalúrgica no Brasil se faliu, e eu, sendo um metalúrgico, vi a oportunidade de vir para a Europa, essa oportunidade, eu vi como uma oportunidade também de compartilhar algo da parte de Deus com os meus amigos aqui também, de Portugal. E quando eu vi ontem aquele evento, eu falei, meu Senhor, Deus está despertando. Deus quer fazer algo nessa nação. Deus quer também salvar pessoas aqui. E se cumprir aquela palavra que diz povos, línguas e nações diante do Senhor. Povos, línguas e nações. Não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. É Europa, é Espanha, é França, é Portugal, é Cabo Verde, é os Países Baixos. Povos, línguas e nações. Então, irmãos, vamos abraçar essa causa. Que nós, de fato, venhamos priorizar o reino de Deus. E o reino de Deus, eu entendo que é a pregação do Evangelho, que é você continuar anunciando o reino do Senhor, aonde você estiver, seja na faculdade estudando, seja no teu trabalho, seja na escola, nos hospitais, aonde for, você é um missionário, você é um anunciador das boas novas. E as demais coisas, o Senhor acrescentará. Como diz o próprio texto, Jesus, muitos seguiam Jesus por causa do que ele podia dar, o alimento e o pão. Olha, vocês me seguem por causa da comida e da bebida. Ao ponto de Jesus mesmo falar que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E essa alegria, que nós, como igreja do Senhor, ela tem que habitar constantemente em nossa vida, para que nós possamos refletir essa alegria para aqueles que estão aí perdidos, para as almas que estão aí, perecendo. Como o testemunho daquele do pastor, o irmão Evandro comentou aqui do pastor que relutou de falar lá com aquele senhor do carro, e quando foi pensar em falar, o senhor não apareceu mais. Entende? A responsabilidade da evangelização está em nossos ombros. Não é X, B que vai fazer isso. Como o pastor sempre fala, os anjos queriam pregar a palavra, mas foi incumbida a nós. Não é necessário você ser um pastor ordenado, ou ser um evangelista consagrado, um presbítero, para falar do amor de Deus. Essa questão eclesiástica é um outro conceito, é um outro momento para essa pessoa, mas o anunciador das boas novas é todo aquele que
se converte ao Senhor, que se torna cristão em Cristo Jesus, ele já tem autonomia de falar de Cristo, de compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. Aquilo que Jesus começou em você, a boa obra, ele é fiel para completar. Então, através de você, que você possa ser, de fato, um anunciador das boas novas onde você estiver, irmão. Seja no teu lar, fazendo reuniões de orações, chamando vizinhos. Deus já tem colocado no meu coração como que eu vou fazer uma estratégia para... Eu tenho um casal, uma família do meu lado que está me incomodando. São família de poloneses. E há pouco tempo eu estava conversando com minha esposa. Poxa, eu acho que eu vou ter que ver aí um folheto em inglês, porque eu não sei falar inglês. E para tentar jogar alguma coisa debaixo da porta, algo em inglês, sabe? Para eles poderem entender uma família linda ali do lado, mas o comportamento diz que parece não tem conhecimento de Cristo. E há uma preocupação, sabe? É isso que, às vezes, nós temos que assimilar. Às vezes, ficamos muito nesse sistema tendencioso, que é preocupar com nós próprios, e deixando, de fato, aquilo que é prioridade da igreja, que é o reino do Senhor, que é o reino de Deus. Irmãos, que possamos, irmãos, de fato, nos apegar a essas promessas. Não vamos deixar que essas ansiedades, essas preocupações do mundo venham a sufocar a igreja do Senhor, não. Muitos irmãos nossos têm ficado pelo caminho porque têm invertido as coisas, têm colocado as coisas em primeiro lugar e o reino de Deus tem ficado em segundo. Só que a Bíblia fala justamente o contrário. O apóstolo Paulo exortando lá a igreja de Colosso, olha, buscai, pensai nas coisas que são do alto. Você já ressuscitou com Cristo, uma nova vida em Cristo. Pensai nas coisas que são do alto, não as que são daqui da terra. A obra de Cristo na cruz foi completa. Por que temer principados? Por que temer potestades? A própria palavra fala que quem nos separará do amor de Deus? Será a morte? Será a espada? Será a perseguição? Será a angústia? Não, nada. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus, que está em nós. Nada nos vai separar, irmãos. Nada. E eu compreendi isso. Eu compreendi, de fato, hoje, porque eu estou aqui, em Viana do Castelo e em Portugal. E vou descansar no Senhor, porque quem começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Seja na vida de cada irmão. A obra ainda não está completa, porque você ainda está aqui. Então, deixa Ele continuar fazendo a obra. Deixa Ele continuar a fazer o que tem que fazer com a sua vida. Então, somente busque o reino de Deus em primeiro lugar. Que o próprio Deus ele começará a despertar em você aquilo que Ele deseja para a sua vida. E aí, essas preocupações que ficam em nós, que humanamente ainda estamos aqui e somos tendenciosos a se preocupar com as questões da vida, como o próprio Senhor Jesus ele nos orienta a não se preocupar com que o dia de amanhã, o que comeremos, o que beberemos, porque Deus tem providenciado tudo para nós, assim como providenciou essa manhã maravilhosa de estarmos aqui na presença dEle. Muitos irmãos nossos não teriam esse privilégio de estar aqui, adorando ao Senhor, buscando a face de Deus. E outros irmãos com desejo em seus corações de fazer isso, mas às vezes estão fazendo em lugares remotos do planeta, em cavernas, em lugares de matas fechadas, de florestas, com pedacinhos da Bíblia. E a Bíblia inteira, igual nós temos aqui à vontade, pedaços. E cada pedacinho daqueles se regozijam. Esses irmãos não estão buscando as coisas, as demais coisas. Estão buscando o reino.
Por quê? Porque é o Senhor que os preenche de alegria. Eu me lembro de um testemunho no Brasil de um missionário, ele falando acerca da China. E aí se levantou um irmão na igreja, falou assim, pastor, vamos juntar em mantimento, vamos fazer um grande mutirão de mandar coisas lá para os nossos irmãos, né? Talvez os irmãos lá estejam precisando de roupas, de coisas materiais. Aí o missionário fala assim, olha, eles não querem nada disso, não querem nada disso. Eles só querem que nós aqui oremos por eles, para que eles não percam a fé e continuem a ser fiel a Cristo até a morte. Irmãos, às vezes estamos muito aquém da realidade do que é servir Jesus, do que é, de fato, buscar a Cristo, ter a comunhão com Ele. Esse mundo globalizado tem feito com que os países que têm a liberdade cristã tenham se tornado uma banalização do que é ser igreja do Senhor, do que é, de fato, buscar a Deus, do que é, de fato, ter uma vida de intimidade com o Senhor. E aí a gente vê o evangelho sendo trocado, o evangelho falsificado florescendo em muitos desses lugares, ao qual o homem, o ser humano, ele não vai mais para o templo adorar a Deus, mas sim para buscar as coisas que possa se ter. E não é preciso nem falar o nome de comunidades cristãs que já pregam isso. Creio que a maioria aqui é cristão e sabe dos programas de televisão que apontam outro tipo de evangelho, que não é o evangelho da cruz, que não é o evangelho bíblico, que não é o evangelho ao qual Jesus fala claramente, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí nós temos visto uma sociedade doente, e até mesmo no meio de algumas comunidades cristãs, pessoas doentes, ansiosas, depressivas, porque têm recebido uma outra mensagem que não é a mensagem bíblica, de que em Cristo Jesus a sua vida não vai se resumir aqui nesta terra, que há um porvir, que há uma eternidade para gozar com o Senhor eternamente na glória celestial. Mas enquanto aqui tivermos, vamos sim, no contexto social, fazer as nossas obrigações normais como cidadão, mas acima de tudo como cristão. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu não posso deixar de lembrar de uns 2 homens de Deus assim que eu tenho referência até hoje na minha vida, que foram marcantes assim no meu ministério. Eu gostaria de estar compartilhando no início da minha caminhada cristã. A minha conversão se deu em 98. E esses 2 homens de Deus foram marcantes na minha vida, eu considero eles meus pais na fé. Foi o pastor Mauro Israel, da Igreja Batista de São Gonçalo, não sei se tem alguém aqui do Rio de Janeiro, e o outro é o pastor Antônio Carlos da Silva, 2 batistas, sendo que um era da linha nacional e outro da Aliança Brasileira. Só que eram homens de referência, homens que me acompanharam de perto no início da minha caminhada, muita orientação. E os 2 foram presenteados pelo Senhor, assim digo, porque partiram para o Senhor de maneira gloriosa. O último sermão do pastor Mauro Israel, ele tinha sido cometido de um câncer que tinha tomado o seu cérebro. O último sermão dele, ele pregou com um balão de oxigênio ao lado. E ele falava assim, era uma igreja que havia 1000 membros. E o que espantava os outros pastores da região, que ele sabia o nome de cada ovelha dele. Mas ele sempre dava ênfase às questões espirituais do reino. Ele sempre dava ênfase na igreja ao cristão ter uma vida íntima com o Senhor
independente de qualquer circunstância que poderia estar vivendo. E ele diz uma frase que ficou gravada, até hoje, ecoa na minha mente, no meu coração, no último sermão que ele pregou. Ele falou assim: eu sei que a igreja está orando por mim. Sei que a igreja tem passado até por ansiedade de querer ver a cura. Só que eu digo uma coisa para a igreja, e como conforto. Se eu não for curado, se eu for curado, todos verão a glória de Deus. Mas se eu não for curado, só eu verei a glória. No último sermão dele. Na outra semana, o senhor o leva. Pastor Antônio Carlos da Silva. E gostava muito de falar de Spurgeon, também do Finney, os avivalistas. Esse homem, ele orava de 11 da noite às 3 da manhã. Essa igreja deu diversos frutos, salvou vários pastores. E sabe como ele foi presenteado indo embora deste mundo? Numa dessas atividades dele, de exercício de oração, ele dobra o joelho na cabeceira da sua cama, ao lado da sua esposa, com 58 anos. E ele começa a orar. E ali ele adormece. A sua esposa achou que ele estava de brincadeira com ela, que eles tinham uma brincadeira, a esposa dele, nós conhecemos, de vivo-morto, aquela coisa de casal, e achando que ele estava ali naquela brincadeira, já tinha partido para a glória. E ele falava uma coisa para mim: Alex, sempre priorize Deus na sua vida. Não fica olhando para as circunstâncias ao redor, não, porque senão isso aí vai matar a tua fé. Isso aí vai te trazer desespero e vai te desafiar e pôr a tua fé até em dúvida se você realmente crê em Deus ou não. Olhe somente para Jesus. Tenha uma vida íntima de comunhão. Busque incessantemente o reino de Deus. Está na rua, está orando. Está dentro do colégio, está orando. Está dentro da faculdade, está orando. Está no meio da tua família, está orando. Esses dois homens que eu tenho como exemplo. Creio que, mas dentro disso tudo, o maior exemplo de todos, que eles também devem ter seguido, é o exemplo de Jesus. E que nós possamos seguir esse exemplo, irmãos, de Jesus, nos espelharmos nele, de confiarmos nele. Esse mundo não faz parte de nós. Esse sistema que está vindo aí, globalizado, de espanto, de pavor, tudo isso que aconteceu aí em meio à pandemia, não veja isso como os nossos irmãos na fé que partiram com esse Covid foram derrotados, não. É porque Deus permitiu encerrar a carreira dessa forma. Porque quando tivermos que deixar esse mundo, Deus vai... Nós não sabemos a forma, nós não podemos escolher a forma. Bom seria, tipo assim, todos adormecer e ir embora. Mas, se até lá a igreja do Senhor não for recolhida desta terra, nós, mais cedo ou mais tarde, deixaremos esse mundo. E aí a pergunta: como igreja do Senhor, o que deixaremos de legado como cristão? Será que nós vamos viver a nossa vida toda pensando apenas nas coisas desta vida, nos afazeres dessa vida, ou de fato vamos se voltar realmente para o que o Senhor Jesus nos ensina? Não sou eu não que estou falando, a palavra, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. E eu deixo essa palavra para você refletir, para eu refletir. Será que estamos deixando se levar por esses anseios e essas tendências de influências mundanas que têm tentado invadir a igreja? Será que vamos, nós como cristãos, enriquecer um mundo farmacêutico se entupindo de remédios antidepressivos e de ansiedade? Já foi comprovado um estudo aí falando que a oração faz bem para a alma. A oração, alguns cientistas já estão entendendo que o ser humano orar a Deus faz bem.
Então, acho que não é preciso a gente entender mais nada, né, nessa questão das questões espirituais. Que possamos, irmãos, estarmos nesse propósito de incessantemente, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Outra coisa, eu gostaria muito de ir ao Brasil esse ano, mas já estou entendendo que não vai dar para mim ir. E eu tenho que me conformar com isso. Não posso me tornar ansioso. Não posso me tornar depressivo agora. É entender a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Que nós possamos entender isso, irmãos. Porque quando a igreja, de fato, de uma maneira de unidade de fé, entender qual é a perfeita e agradável vontade para a nossa vida, nos tornaremos uma igreja cada vez mais forte. Nos tornaremos uma igreja ao qual os ventos externos possam vir soprar, os terremotos da vida vir soprar sobre a igreja do Senhor e as estruturas espirituais dessa igreja estiverem alicerçadas na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez na cruz, de ali derrotar principados e potestades e nos garantir a vitória eterna juntamente com Ele. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar ecoando na nossa mente, no nosso coração e nos acalentando com as verdades bíblicas, com as verdades do nosso próprio Jesus, que nos ensinou, para que nós não venhamos nos tornar ansiosos, nem preocupados com nenhuma coisa dessa vida, mas que, de fato, venhamos a cada dia buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, Ele nos acrescentará conforme a vontade dEle para nós. Deus nos abençoe.